E quais são os requisitos, né, que esse trabalhador tem que ter para que ele consiga estar exposto ali a esse ruído, a insalubridade, para que ele vá conseguir essa aposentadoria especial? Os requisitos são os documentos, né? Isso que é o mais importante: carteira de trabalho, o perfil profissionográfico previdenciário, que é um documento obrigatório das empresas para emitir para o funcionário. Hoje a gente tem aí uma emissão digital, está cada dia mais tranquilo de se conseguir, mas a gente sabe que no passado não era bem essa realidade. Além do PPP, alguns outros formulários antigos, DIRBEM, DSS 8030, tudo que é voltado para a comprovação do tempo especial que a empresa era obrigada naquela época por lei a emitir, vale como prova, mesmo sendo documentos antigos. Outra prova também são provas emprestadas. Exemplo, eu, Fernanda, trabalhei com o Geraldo no mesmo setor, na mesma função. Geraldo conseguiu o documento, aposentou e eu não consegui. Eu posso utilizar a sua prova emprestada, o seu PPP, juntando com outros indícios de que realmente a gente trabalhou junto e formar o meu processo administrativo. O PPP individual da pessoa, ele é super importante. Mas a partir da hora que a pessoa não consegue, às vezes a empresa já não existe mais, tem alguma dificuldade de conseguir, a gente pode achar um outro caminho, né? Por isso é importante o advogado especialista na área, porque ele vai saber orientar no momento certo. E se for necessário também, antes de ingressar com a ação judicial de aposentadoria, ou ter mesmo requerimento, ingressar primeiro com uma ação trabalhista. E por que eu digo isso? É para aquelas empresas que não entregam o PPP. Recusou entregar o PPP, dá sim para pedir para o juiz trabalhista intimar a empresa a apresentar. E ela tem todo o recurso para apresentar. E não tem motivo para não apresentar, né? Porque aquilo ali você não vai usar contra a empresa, você vai usar para requerer um benefício no INSS, né? Exatamente. Não é uma disputa na justiça trabalhista Não entre empregador e empregado, né? Sim. Tem que ter a cabeça bem pequena para pensar dessa forma. Agora a gente já vê uma mudança nisso, mas eu já passei por situações que a empresa negava em razão disso, de ter medo de estar se comprometendo, porque não pagava a insalubridade, mas a ação trabalhista, ela é diferente da ação previdenciária. Na ação previdenciária, a gente não discute aquilo que a empresa deixou de pagar. A gente só quer demonstrar para o Instituto que ele tem direito, em razão dele ter trabalhado. O PPP nada mais é o espelho do LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. A partir da hora que a empresa é obrigada a ter esse laudo, e ela está lá, ele é dessa grossura, e ele está lá guardadinho, por que não emitir o PPP para o empregado? E o que o trabalhador precisa fazer, Fernanda, para ele comprovar essa exposição aí aos agentes nocivos à saúde dele lá nesse ambiente de trabalho? Na verdade, o PPP mesmo já traz. O PPP, ele vem falando direitinho a época do trabalho dele, a quais agentes ele estava exposto, a qual intensidade, se ele tinha o uso de EPI ou não, se era habitual e permanente. Necessita ser habitual e permanente. Isso é um critério que precisa estar escrito no PPP. O PPP é um documento muito completo. E ele traz todas as informações necessárias. Mas é sempre bom, antes de entrar com esse PPP para o INSS, alguém especialista, um advogado especialista, a analisar, porque muitas vezes tem erros. Exemplo, eu já peguei PPP ruído qualitativo. Ruído não é qualitativo, ruído é quantitativo. E qual a quantidade de decibéis? Precisa saber. A partir da hora que põe lá ruído e vê um qualitativo, é de nada. E às vezes ele estava lá com decibéis acima de 90, que é aceito por todo o tempo de legislação. Então é importante ter a documentação. Mesmo que a documentação seja falha, a gente também tem a prova testemunhal, que pode haver num processo previdenciário, uma prova pericial, se a empresa ainda existir. Normalmente pode acontecer quando trabalha com hidrocarbonetos, para saber ali quais são os agentes que ele estava realmente exposto, se é óleo, graxa, quais são. Então, tem vários tipos de prova que podem ser feitas antes, mas também que podem ser feitas durante o processo. Mas aquelas que já têm a condição de ser apresentada, tanto no requerimento administrativo, tanto na ação judicial, elas obrigatoriamente precisam ser apresentadas no momento correto, que é na data da entrada do requerimento.
atestado médico, laudo médico de algum médico do trabalho, da empresa, a carteira de trabalho, como eu falei, um contrato de trabalho, às vezes o próprio contrato de trabalho do trabalhador traz ali as funções e quais são os riscos que ele estava inerente.